Meus queridos, eu vou contar uma história para a nossa reflexão aqui. Depois eu vou ler a palavra para a gente meditar e também vamos orar. Amém? A história: a cenoura, o ovo e o café. Era uma vez a filha de um jardineiro que vivia se queixando da vida e de quanto era difícil seguir em frente. Ela estava cansada de lutar e já não tinha mais ânimo para nada. Quando um problema era resolvido, um novo aparecia e isso a fazia se sentir derrotada. O jardineiro pediu à sua filha para se aproximar da cozinha e se sentar. Então ele encheu 3 recipientes com água e colocou no fogo. Quando a água começou a ferver, colocou uma cenoura em um dos recipientes, um ovo no outro e no terceiro alguns grãos de café. Deixou ferver sem dizer uma palavra, enquanto sua filha esperava impacientemente, sem entender o que o pai estava fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, tirou as cenouras da água e colocou em uma tigela. Colocou os ovos em um prato e, por último, coou o café. Ele olhou para a filha e perguntou: "O que você vê?" "Cenoura, ovo e café", foi a resposta dela. O pai pediu que ela chegasse mais perto e tocasse a cenoura. Ela obedeceu e percebeu que as cenouras estavam macias. Em seguida, pediu que ela quebrasse o ovo. Ela tirou a casca e percebeu que o ovo estava duro. E por último, pediu que ela tomasse um gole de café. Ela experimentou, sorriu enquanto provava o seu doce aroma e perguntou humildemente: "O que significa isso, papai?" O jardineiro então explicou que os três tinham enfrentado a mesma adversidade: a água fervente. A cenoura entrou na água forte e firme, mas depois de passar pela água fervente, se tornou fraca, fácil de se desmanchar. O ovo era frágil, mas a sua casca fina protegeu o seu líquido interior. Depois de passar pela água fervente, ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, havia transformado a água. "Qual deles é você?" Ele perguntou à sua filha. "Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura que parece forte, mas diante da dor e da adversidade se torna frágil e perde a sua força? Você é como um ovo que tem um coração e um espírito maleáveis, mas depois de uma morte, uma separação, uma demissão, você se torna duro e rígido? Ou você é como o café? O café mudou a água, que era algo que lhe causava dor. Quando a água ferve, o café atinge o seu melhor sabor. Se você é como grão de café, quando as coisas piorarem, você reage e transforma para melhor." Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, e transforma para melhor as coisas ao seu redor. A moral da história é que, diante da adversidade, podemos escolher como responder. Podemos nos tornar frágeis e desanimados como a cenoura, rígidos e inflexíveis como o ovo, ou podemos nos transformar e crescer como o café. A escolha é nossa e a forma como lidamos com as dificuldades da vida determina quem somos e quem nos tornamos. Portanto, devemos usar a adversidade como uma oportunidade para crescer
e nos tornar pessoas melhores, em vez de nos deixar vencer por ela. Você aproveita a adversidade para crescer e se transformar em algo melhor. Em vez de se deixar vencer pela adversidade, você usa a dificuldade para se fortalecer e melhorar. A escolha é sua. Você pode escolher ser como a cenoura, o ovo ou o café. A vida não é fácil, mas a forma como você responde às dificuldades determina quem você é e quem você se tornará. Aprenda com a diversidade e use-a como oportunidade para crescer e se tornar uma pessoa melhor. Essa reflexão ela é linda, maravilhosa. Eu quero ler aqui uma palavra. E essa reflexão ela é linda porque diariamente nós convivemos com pessoas assim, que passaram por lutas, se tornaram mais moles e lidamos com pessoas que passaram por adversidades e se tornam pessoas duras, pessoas inflexíveis. E nós também lidamos com pessoas que é o café, que diante da luta, da adversidade, ela se torna pessoas melhores, ela transformou, né? O café transforma a água. Ela passa pela água quente, mas ao invés de a água causar dano no pó de café, é transformado no líquido maravilhoso. Que nós possamos ser o café. Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar para a nossa meditação aqui o Salmo 116, amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deveras, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Hoje eu estava pensando, nessa história que eu contei aqui para as irmãs, sobre o ovo, a cenoura e o café. E eu estava pensando em nós, como mulheres, que o Senhor nos fez diferente dos homens. Nós somos mais sensíveis, nós somos mais amáveis, nós precisamos ser. O Senhor nos fez diferente dos homens, para que nós possamos ser mais amáveis, ser mais tolerantes, ser mais pacíficas, como a Abigail da Bíblia, que ela, diante de uma circunstância tão terrível, que Davi ia se levantar e ia matar todos os homens daquela casa, Abigail se posicionou e foi apaziguar aquele rei, que na hora, naquele momento, ele não estava reinando ainda, mas havia uma promessa que Davi ia ser o rei de Israel. Mas ela foi de encontro e levou aqueles mantimentos, levou aquelas comidas e apaziguou o coração daquele homem. Por causa daquela mulher, uma tragédia foi evitada. Então, que o Senhor encontre na minha vida e na sua vida
esse tipo de pessoa, essa mulher apaziguadora, que leva paz, uma mulher gentil, uma mulher sensível, uma mulher que tem amor, que cuida. O Senhor quer nos usar do jeito que Ele nos criou. O Senhor criou nós diferentes, que era para nós fazer a obra do Senhor e para nós tratarmos os nossos irmãos com amor, com que nós possamos produzir, meus queridos e minhas queridas, o fruto do Espírito. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Aleluia! Que as adversidades da vida, as situações não nos deixem duras. Aleluia! Porque é o que foi falado nessa pequena ilustração, nessa história que existem pessoas que passam pela água fervente e ela se torna como o ovo duro. Mas que eu e você, mulher de Deus, que nós possamos ser igual ao café, que mesmo que nós sejamos provados, passamos pela água quente, que nós possamos produzir um líquido que possa alimentar as outras pessoas, que da nossa boca saiam palavras que edificam, palavras que levantam o caído, palavras de ânimo, palavra de vitória. Aleluia. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem. Eu estava cuidando de algumas coisas e eu recebi uma mensagem espontânea de uma pessoa dizendo para mim: não pare, continue. E ali eu chorei, porque eu não esperava. Então é desse jeito que o Senhor quer nos usar. Nós somos mulheres, não vamos deixar as dificuldades nos tirar nós daqui do plano que Deus tem para nós, porque o plano que Deus tem para nós, mulheres, que sejamos gentis, que sejamos amáveis, que sejamos bondosas, que tenhamos benignidade na nossa vida, que nós possamos se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes vemos mulheres, irmãos, tomando o lugar do homem. O homem, Deus já fez ele mais duro. O homem precisa às vezes lidar com várias situações de pressão e tudo. Então o homem às vezes grossos, às vezes eles são intolerantes, às vezes tem que precisar de ter autoridade, precisa ter pulso firme. Vamos deixar, minhas queridas, esse papel com o homem, vamos fazer o nosso papel. Aleluia, porque nós somos chamadas para edificar. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Onde chegar uma mulher, ela precisa, aleluia, edificar, cuidar, ornamentar. Pode ver que as mulheres, elas gostam de flores, elas gostam de coisas bonitinhas, elas gostam de decorar, de deixar tudo bonitinho. Deus nos fez assim. E o inimigo, ele quer tirar, ele quer corromper a imagem e semelhança que nós temos do Criador. O Senhor nos deu, aleluia, uma imagem e semelhança. E nós temos que continuar a buscar, resgatar, irmãos, dentro de nós essa amabilidade, essa gentileza, esse amor, saber tratar uns aos outros, ganhar os nossos irmãos. Eu falo sempre assim: qual que é mais fácil, ganhar aquele que já está dentro da igreja ou aquele que está fora? Para Deus, tanto faz aqueles que estão afundados lá no mundo ou aquele que está dentro da igreja que precisa de conserto. Para Deus não tem dificuldade, mas para nós que somos seres humanos, para nós é mais fácil tolerar o fraco, aquele que está desanimado, aquele que está caído. É muito mais fácil nós tolerarmos e nós cuidarmos do que está dentro da igreja. Agora fica uma reflexão e uma pergunta: se nós não cuidar, se nós não estamos cuidando dos que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, como que nós estamos preparados para trazer pessoas que estão no mundo, que estão em situação muito mais difíceis? Então eu vou deixar essa reflexão aqui para nós, que nós possamos ter misericórdia, minhas amadas e meus amados, porque o próprio Deus teve misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. A nossa vida, nós já estaríamos condenados, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém, meus queridos? E essa palavra que eu li é uma palavra tão maravilhosa, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito.
que nós podemos dar para o Senhor? Nada, porque tudo que nós temos é de Deus, tudo é para Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Mas que nós possamos ter gratidão, porque esse salmo é amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. É um salmo de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, meus queridos e minhas queridas? Vamos orar, vamos falar com o Pai nesta tarde.